Você já parou para imaginar o que aconteceu no momento exato em que Jesus deu seu último suspiro na cruz? Enquanto a terra tremia e o céu escurecia, algo extraordinário estava acontecendo dentro do templo, longe dos olhos da multidão que assistia à crucificação. Um tecido sagrado, com mais de 10 metros de altura, feito do mais fino linho e bordado com fios de ouro, se rasgou sozinho, de cima para baixo, sem que uma única mão humana o tocasse. Era o véu do templo, a cortina mais importante de todo o judaísmo, e ela se despedaçou no instante em que Jesus morreu. Esse momento mudou tudo, absolutamente tudo. Mas por que tão poucos param para refletir sobre o que realmente aconteceu ali? Por que esse evento sobrenatural permanece como um mistério para tantas pessoas? E mais importante ainda, o que isso tem a ver com a sua vida, com as suas lutas, com os seus momentos de dor e com a sua busca por algo maior? Hoje eu quero te levar numa jornada diferente. Uma jornada que vai muito além de fatos históricos ou curiosidades bíblicas. Quero te mostrar como esse véu rasgado tem tudo a ver com as barreiras que você enfrenta na sua vida espiritual, com aquela sensação de que Deus está distante, com os momentos em que sua oração parece não chegar ao céu. Se você ficar até o final comigo, eu prometo que você vai descobrir não apenas o mistério por trás desse evento extraordinário, mas também como ele pode transformar completamente a sua relação com o sagrado, trazendo uma intimidade com Deus que talvez você nem saiba que é possível. Imagine por um momento a cena dentro do templo naquele dia, o lugar mais sagrado do mundo judaico, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim apenas uma vez por ano. Um ambiente carregado de reverência, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos cautelosos daqueles que serviam ali. As paredes de pedra ecoavam sussurros de orações que subiam como incenso, e a luz dourada das candeias dançava sobre tecidos bordados com arte celestial. E então, no momento mais inesperado, quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, algo impossível aconteceu. O véu, essa cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, essa barreira física que representava a distância entre o humano e o divino, se rasgou com um som que deve ter ecoado por todo o templo. Não foi um rasgão pequeno ou parcial. Foi um rompimento completo, de cima para baixo, como se mãos invisíveis tivessem decidido que aquela separação não podia mais existir. Mas sabe o que mais me impressiona nessa história? É que esse véu não representava apenas uma separação física. Ele representava toda a separação que existe entre nós e Deus. Toda barreira que nos impede de viver em intimidade real com o Criador. Toda a distância que sentimos quando mais precisamos de proximidade divina. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se houvesse uma cortina grossa entre você e Deus. Como se suas orações batessem no teto e voltassem sem resposta. Como se o céu fosse um lugar distante, inacessível, reservado apenas para pessoas especiais ou mais santas do que você. Essa sensação de separação não é apenas sua. É algo que todos nós experimentamos em algum momento da nossa jornada. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Naquelas noites em que você chorou até não ter mais lágrimas, quando o desespero parecia ser o único companheiro que restava. Lembra daquela vez em que você ergueu os olhos para o céu e sussurrou uma oração desesperada, mas teve a impressão de que suas palavras se perderam no vazio? Ou quando você entrou numa igreja, se ajoelhou, tentou sentir a presença de Deus, mas tudo o que encontrou foi silêncio e uma sensação estranha de estar falando sozinho? Essa experiência de distância espiritual é mais comum do que imaginamos. É como se vivêssemos do lado de cá de uma porta trancada, sabendo que do outro lado existe amor, paz, cura e esperança, mas sem conseguir encontrar a chave que nos dá acesso a tudo isso. É como estar numa sala escura, sabendo que existe luz, mas sem conseguir encontrar o interruptor. E sabe o que torna isso ainda mais doloroso? É quando olhamos para outras pessoas e parece que elas têm algo que nós não temos. Parece que a fé delas é mais forte, que as orações delas são mais poderosas, que elas conseguem sentir Deus de um jeito que nós não conseguimos. É como se elas tivessem um acesso especial ao sagrado, enquanto nós ficamos do lado de fora, observando através de uma janela embaçada.
Mas eu tenho uma notícia para você. Uma notícia que pode mudar tudo. Esse véu que se rasgou quando Jesus morreu não foi apenas um evento histórico. Foi uma declaração. Foi Deus dizendo para toda a humanidade que a separação acabou, que a distância não precisa mais existir, que a intimidade com o divino não é privilégio de poucos, mas direito de todos os que creem. Você precisa entender que, antes de Jesus, a religião funcionava de um jeito completamente diferente. Existia uma hierarquia rígida, um sistema de intermediários, rituais complexos que precisavam ser seguidos à risca. O povo comum não podia se aproximar de Deus diretamente. Eles dependiam de sacerdotes, de sacrifícios, de cerimônias elaboradas. Era como se Deus morasse numa casa com muros altos, portões trancados e guardas na entrada, e apenas algumas pessoas especiais tivessem permissão para chegar perto. O véu do templo era o símbolo máximo dessa separação. Ele dividia o lugar santo do lugar santíssimo, aquele espaço onde se acreditava que Deus habitava de forma especial. Era um tecido magnífico, com cerca de 10 metros de altura e vários metros de largura, feito dos materiais mais finos e bordado com desenhos que representavam querubins. Dizem que era tão grosso que precisaria de várias pessoas puxando com força para conseguir rasgá-lo. E foi exatamente esse véu, essa barreira aparentemente inquebrável, que se despedaçou no momento em que Jesus entregou sua vida por nós. Não foi coincidência. Não foi um acidente causado pelo terremoto que aconteceu naquele momento. Foi um ato deliberado de Deus, uma demonstração visual e física de que algo fundamental havia mudado na relação entre o céu e a terra. Mas por que isso é tão importante para você hoje? Por que essa história antiga deveria tocar o seu coração agora, tantos séculos depois? Porque as barreiras que aquele véu representava ainda existem. Talvez não sejam barreiras físicas de tecido e bordado, mas são barreiras muito reais que vivem dentro de nós. Existe a barreira da culpa, aquela voz interior que sussurra que você fez coisas demais, errou demais, magoou pessoas demais para merecer o perdão de Deus. É como se houvesse uma lista dos seus erros escrita numa parede invisível, lembrando você constantemente de que não é digno de amor divino. Existe a barreira da vergonha, essa sensação de que se Deus realmente te conhecesse por dentro, se Ele visse todos os seus pensamentos, todas as suas fraquezas, todos os seus desejos secretos, Ele se decepcionaria com você. É como se você precisasse ser perfeito para ser aceito, como se tivesse que limpar sua vida completamente antes de poder se aproximar do sagrado. Existe a barreira do medo, aquele receio de que Deus seja como as pessoas que te decepcionaram na vida. Talvez você tenha tido pais ausentes, líderes religiosos que te machucaram, relacionamentos que terminaram em traição. E agora, mesmo querendo confiar em Deus, uma parte de você sussurra que talvez Ele também vá te abandonar, te julgar ou te rejeitar quando você mais precisar dele. Existe a barreira da dor não curada, aqueles ferimentos profundos que fizeram você construir muros ao redor do seu coração. Talvez você tenha orado por alguém que amava e essa pessoa morreu mesmo assim. Talvez tenha pedido libertação de uma situação difícil e ela só ficou pior. Talvez tenha esperado por uma resposta que nunca veio. E agora há uma parte de você que se protege da decepção mantendo Deus a uma distância segura. Existe também a barreira da religiosidade vazia, quando você foi ensinado que precisa seguir regras, fazer rituais, comportar-se de uma certa maneira para ser aceito por Deus. É como se a espiritualidade fosse um teste constante onde você precisa alcançar uma nota mínima para ser aprovado. Você vai às cerimônias, repete as palavras certas, faz os gestos apropriados, mas no fundo sente que está apenas representando um papel, não vivendo uma relação verdadeira. E tem a barreira da autorrejeição, quando você internalizou vozes críticas que te disseram que você não é suficiente, que não tem valor, que não merece coisas boas. Você olha para si mesmo e vê apenas falhas, fraquezas, limitações. Como é que alguém como você poderia interessar ao Criador do Universo? Como é que Deus poderia querer intimidade com alguém tão comum, tão problemático, tão quebrado? Todas essas barreiras são reais. Elas não existem apenas na sua imaginação. São muros que foram construídos tijolo por tijolo, através de experiências dolorosas, palavras que machucaram, decepções que se acumularam,
ensinamentos distorcidos que você recebeu ao longo da vida. E elas têm um efeito muito concreto. Elas te mantêm separado da intimidade com Deus que seu coração tanto deseja. Mas aqui está a beleza do que aconteceu quando aquele véu se rasgou. Todas essas barreiras, todos esses muros, todas essas separações que parecem tão sólidas e permanentes, na verdade já foram quebradas. O rasgamento do véu não foi apenas um evento histórico. Foi uma declaração profética sobre o que se tornou possível para você e para mim. Imagina se você pudesse viver sem essas barreiras. Imagina se você pudesse acordar de manhã sabendo, realmente sabendo no fundo do seu coração, que é completamente aceito e amado por Deus exatamente como você é hoje. Não depois que você melhorar, não quando você conseguir se livrar dos seus defeitos, não se você se tornar uma pessoa mais espiritual, mas agora mesmo, com todas as suas imperfeições, medos, feridas e limitações. Imagina se você pudesse conversar com Deus como conversa com um amigo íntimo. Sem formalidades forçadas, sem palavras bonitas que você não sente de verdade, sem precisar fingir que está tudo bem quando está tudo desmoronando. Imagina poder chegar diante dele com seu coração nu, suas lágrimas verdadeiras, suas dúvidas honestas, seus medos mais profundos, e saber que tudo isso não apenas é bem-vindo, mas é exatamente o que ele quer de você. Imagina se você pudesse viver com a certeza de que nunca mais precisa carregar seus erros como uma bagagem pesada nas costas, que o perdão não é algo que você precisa conquistar através de penitências ou bom comportamento, mas algo que já foi dado gratuitamente e que está disponível para você a qualquer momento, quantas vezes você precisar. Imagina se você pudesse enfrentar os desafios da vida sabendo que não está sozinho, que há uma presença constante ao seu lado, uma força que é maior que qualquer problema, uma sabedoria que pode te guiar quando você não sabe qual caminho tomar, um amor que pode curar qualquer ferida, por mais profunda que seja. Isso não é fantasia. Isso não é pensamento positivo. Isso é exatamente o que se tornou possível quando aquele véu se rasgou. Porque aquele rasgão não foi apenas no tecido físico do templo. Foi em todas as barreiras que nos separavam de uma vida de intimidade real com o Criador. Mas talvez você esteja pensando, se isso é verdade, por que eu ainda me sinto tão distante de Deus às vezes? Porque ainda tenho momentos em que parece que Ele não me ouve? Porque algumas orações parecem não ter resposta? Essas são perguntas válidas, perguntas que mexem com o coração de qualquer pessoa que busca uma espiritualidade autêntica. A resposta não é simples, mas é profundamente consoladora. O véu foi rasgado, a barreira foi removida, o acesso foi liberado, mas nós ainda vivemos num mundo quebrado, num corpo que envelhece, numa mente que às vezes luta com dúvidas, num coração que carrega cicatrizes de experiências passadas. A realidade espiritual da nossa união com Deus é perfeita e completa, mas nossa experiência emocional e psicológica dessa realidade ainda está sendo renovada dia após dia. É como se você tivesse ganhado uma casa maravilhosa, mas ainda estivesse aprendendo a se sentir em casa nela. As chaves estão nas suas mãos, a porta está aberta, todos os cômodos estão disponíveis para você, mas às vezes você ainda se comporta como se fosse apenas um visitante, como se não tivesse direito de estar ali. E sabe uma coisa? Isso é normal. Isso faz parte do processo. Aprender a viver na realidade do véu rasgado é uma jornada, não um interruptor que você liga e pronto, tudo muda instantaneamente. É um processo de descobrir quem você realmente é aos olhos de Deus, de desaprender mentiras que você acreditou sobre si mesmo, de curar feridas que criaram padrões de pensamento distorcidos. Mas o fato de ser um processo não significa que você precisa esperar para começar a experimentar essa intimidade. Não significa que você tem que se preparar melhor ou ser mais digno antes de se aproximar. Lembra do véu? Ele se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. Foi iniciativa divina, não humana. Foi Deus vindo até nós, não nós conseguindo chegar até Ele. Isso significa que mesmo nos seus piores dias, mesmo quando você sente que sua fé está fraca, mesmo quando você cometeu erros que te fazem sentir envergonhado, mesmo quando sua vida está uma bagunça e você não sabe por onde começar a arrumar as coisas,
O acesso ao coração de Deus continua completamente aberto para você. É como ter um amigo que deixa a porta de casa sempre aberta para você. Não importa que horas você chegue, não importa como você esteja vestido, não importa se você está feliz ou chorando, se está com boa notícia ou com problemas para compartilhar. A porta está sempre aberta porque você é sempre bem-vindo. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente distante de tudo e de todos, inclusive de Deus. Talvez você esteja carregando culpas que fazem você sentir que não merece amor nem perdão. Talvez você esteja enfrentando uma situação tão difícil que sua fé está tremulando como uma vela no vento. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que o véu continua rasgado. A porta continua aberta. O convite para a intimidade continua de pé. Não porque você merece, mas porque você é amado. Não porque você é perfeito, mas porque o amor de Deus não depende da sua perfeição. Não porque você tem tudo resolvido, mas porque é exatamente quando não temos nada resolvido que mais precisamos de proximidade divina. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada, porque entender o véu rasgado é apenas o começo de uma transformação muito maior que Deus quer fazer na sua vida. Uma transformação que começa no coração e se estende para cada área da sua existência. Agora que você começou a entender o que significa o véu rasgado, eu quero te levar um pouco mais fundo nessa jornada. Porque uma coisa é saber que a barreira foi removida. Outra coisa muito diferente é aprender a viver na realidade dessa liberdade. É como ganhar as chaves de uma casa nova. Ter as chaves não significa automaticamente que você sabe onde fica cada cômodo ou como se sentir verdadeiramente em casa ali. Sabe o que mais me impressiona quando penso naquele véu se rasgando? É que ele não se rasgou devagarzinho, como um tecido velho que vai cedendo com o tempo. Ele se rasgou de uma vez só, de cima para baixo, num movimento decisivo e irreversível. Foi como se o próprio Deus estivesse dizendo: chega de separação, chega de distância, chega de você viver achando que não é bem-vindo na minha presença. E isso me faz pensar numa pergunta que talvez você nunca tenha se feito. O que acontece quando você realmente acredita que não há mais nada separando você de Deus? Como é que sua vida muda quando você descobre que pode conversar com Ele a qualquer hora, sobre qualquer assunto, sem precisar de palavras bonitas ou momentos especiais? Imagina acordar de manhã e sua primeira reação não ser ansiedade pensando em todos os problemas que te esperam, mas uma conversa natural com Deus, como quem compartilha os planos do dia com alguém que se importa de verdade. Imagina enfrentar uma decisão difícil no trabalho e poder parar ali mesmo, no meio do corredor, e pedir sabedoria, sabendo que você está sendo ouvido. Imagina receber uma notícia que te assusta e poder imediatamente correr para os braços de alguém que tem poder para mudar qualquer situação. Isso não é fantasia religiosa. Isso é o que se tornou possível quando aquele véu se rasgou. Mas por que tantos de nós ainda vivemos como se a barreira estivesse lá? Por que continuamos nos comportando como estranhos na presença de Deus, quando na verdade somos filhos bem-vindos na casa do Pai? Eu acredito que uma das razões é que nós fomos ensinados a ter medo da intimidade. Não só da intimidade com Deus, mas da intimidade de forma geral. Vivemos numa cultura que nos ensina a usar máscaras, a mostrar apenas nossos melhores momentos, a esconder nossas fraquezas e vulnerabilidades. Aprendemos que para ser aceitos, precisamos ser perfeitos, ou pelo menos fingir que somos. E então levamos essa mentalidade para a nossa relação com Deus.
Achamos que precisamos nos arrumar espiritualmente antes de nos aproximar. Achamos que precisamos estar num dia bom, com a fé em alta, com as emoções equilibradas. Achamos que Deus quer nos ouvir apenas quando temos algo edificante para dizer, quando nossa oração soa bonita e madura. Mas sabe o que eu descobri? Deus não quer a versão editada de você. Ele não quer o seu melhor comportamento espiritual. Ele quer você de verdade, com toda a sua confusão, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos e esperanças misturados num coração que às vezes nem você mesmo entende completamente. Lembra quando você era criança e se machucava brincando? Você não parava para pensar se merecia cuidado ou se estava apresentável. Você simplesmente corria chorando para os braços de quem você sabia que te amava. Não havia análise, não havia auto-julgamento. Havia apenas a necessidade e a certeza de que seria acolhido. É assim que Deus quer que você se aproxime dele. Não com a maturidade forçada de quem acha que precisa impressionar, mas com a honestidade crua de quem sabe que é amado sem condições. Quando você está quebrado, pode chegar quebrado. Quando você está confuso, pode chegar confuso. Quando você está com raiva, pode chegar com raiva. O véu foi rasgado exatamente para que você não precise se consertar antes de chegar. E isso revoluciona tudo. Porque quando você entende que é aceito como está, algo incrível acontece. Você começa a se transformar naturalmente. Não porque precisa para ser aceito, mas porque o amor incondicional tem esse poder de nos mudar de dentro para fora. É como uma planta que estava numa sombra densa e de repente é colocada no sol. Ela não precisa se esforçar para crescer, não precisa lutar para ficar verde, não precisa forçar as folhas a se abrirem. A luz solar faz isso naturalmente. Quando você vive na luz do amor divino, sem barreiras, sem véus, a transformação acontece como consequência, não como pré-requisito. Mas eu sei que às vezes não é tão simples assim. Às vezes você tenta se aproximar de Deus e encontra resistência dentro de você mesmo. Às vezes você quer confiar, mas o medo sussurra que é perigoso demais baixar a guarda. Às vezes você quer acreditar que é amado, mas uma voz interior insiste em listar todas as razões pelas quais você não merece esse amor. Essas vozes não são a verdade sobre você. Elas são ecos de feridas antigas, reflexos de experiências dolorosas que te ensinaram a se proteger através da distância. Talvez você tenha sido rejeitado por pessoas importantes na sua vida. Talvez tenha sido criticado quando mostrou vulnerabilidade. Talvez tenha aprendido que amor vem com condições, que aceitação precisa ser conquistada. Intimidade é perigosa porque pode terminar em abandono. Mas Deus não é como as pessoas que te machucaram. O amor dele não funciona como os relacionamentos humanos que te decepcionaram. Quando o véu se rasgou, não foi apenas uma mudança na arquitetura do templo. Foi uma demonstração do coração divino. Um coração que não consegue mais viver separado de você. E sabe o que isso significa na prática? Significa que quando você está passando pela sua pior crise, Deus não está esperando você sair dela para se aproximar. Ele está bem ali no meio da tempestade com você. Significa que quando você comete um erro que te faz sentir envergonhado, Deus não cruza os braços esperando você se redimir. Ele estende a mão para te ajudar a se levantar. Significa que quando você está numa fase da vida em que tudo parece estar dando errado, quando você olha ao redor e vê seus sonhos desmoronando, quando você se pergunta se Deus realmente se importa com você, a resposta não está numa experiência mística espetacular. A resposta está na realidade simples e profunda de que não há mais véu. A distância que você sente não é real. A separação que parece tão concreta é uma ilusão criada pela dor, mas não uma realidade espiritual. Isso me lembra de uma vez que eu estava conversando com uma amiga que estava passando por uma depressão profunda. Ela me disse algo que nunca esqueci. Eu sei que Deus me ama, eu sei disso na minha cabeça, mas eu não consigo sentir. É como se houvesse um vidro grosso entre mim e Deus. Eu vejo que Ele está lá, mas não consigo tocá-lo. E eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Às vezes, nossa condição emocional, nossa saúde mental, nossos desequilíbrios químicos, nossos traumas não resolvidos criam uma névoa que dificulta a nossa percepção da presença divina. Mas essa névoa não muda a realidade de que o véu foi rasgado. É como estar num dia nublado. Você pode não ver o sol.
mas ele continua lá, continuando iluminando e aquecendo, mesmo que você não sinta diretamente. A fé, nesse contexto, não é sobre sentir sempre a presença de Deus. A fé é sobre confiar na realidade do véu rasgado, mesmo quando suas emoções não confirmam essa realidade. É sobre acreditar que você é amado, mesmo quando não se sente amável. É sobre saber que você é aceito mesmo quando você mesmo se rejeita. E aqui está algo que pode soar estranho, mas que é profundamente libertador. Deus não precisa que você sinta sua presença para estar presente. Ele não precisa que você entenda seus caminhos para continuar agindo na sua vida. Ele não precisa que você tenha uma fé perfeita para te amar perfeitamente. Isso tira uma pressão enorme dos seus ombros, não tira? Você não precisa ser um bom cristão para ter acesso ao coração de Deus. Você não precisa manter um padrão de fé para continuar sendo filho. Você não precisa produzir sentimentos religiosos para ser bem-vindo na presença divina. O véu foi rasgado para pessoas como você e eu. Pessoas complicadas, pessoas que têm dias bons e dias ruins, pessoas que às vezes duvidam e às vezes creem, pessoas que fazem progressos e às vezes retrocedem, pessoas que são imperfeitas e que vão continuar sendo imperfeitas até o último dia de vida nesta terra. Mas sabe o que acontece quando você começa a viver nessa liberdade? Quando você para de tentar merecer o amor de Deus e simplesmente o recebe? Quando você para de se esconder atrás de performances espirituais e simplesmente é você mesmo na presença dele? Algo lindo começa a acontecer. Você começa a descobrir quem você realmente é. Não a versão de você que os outros esperam, não a versão que você acha que deveria ser, mas a versão original, aquela que Deus sonhou quando decidiu te criar. É como se você tivesse passado a vida toda usando roupas que não eram do seu tamanho e de repente descobrisse o guarda-roupa feito especialmente para você. Você começa a entender que suas feridas não são defeitos que te desqualificam do amor divino, mas lugares onde esse amor pode entrar e trazer cura. Que suas fraquezas não são motivos de vergonha, mas oportunidades para experimentar a força que vem de cima. Que seus medos não são sinais de falta de fé, mas convites para descobrir uma coragem que não nasce de você, mas flui através de você. Você começa a perceber que a oração não é um ritual religioso que você precisa executar perfeitamente, mas uma conversa constante e natural com alguém que genuinamente se importa com cada detalhe da sua vida. Que adoração não é apenas música em momentos específicos, mas uma postura de coração que reconhece a bondade divina em meio ao cotidiano comum. E talvez a descoberta mais transformadora seja esta. Você começa a entender que a vida cristã não é sobre se esforçar para chegar até Deus, mas sobre reconhecer que Deus já chegou até você. Não é sobre construir pontes para o céu, mas sobre viver na realidade de que o céu desceu até a terra. Não é sobre romper barreiras através dos seus esforços, mas sobre celebrar a verdade de que a maior barreira já foi rompida. Isso muda completamente sua perspectiva sobre os desafios da vida. Quando você enfrenta uma dificuldade, você não enfrenta sozinho. Quando precisa tomar uma decisão importante, você tem acesso direto à sabedoria infinita. Quando seu coração está quebrado, você tem um consolador que conhece cada fragmento da sua dor e sabe exatamente como juntar os pedaços de novo. E nos momentos de alegria? Nos momentos de alegria você tem alguém para compartilhar que se alegra com a sua alegria, que celebra suas vitórias pequenas e grandes, que se orgulha de você não pelo que você faz, mas pelo que você é. Mas deixa eu te contar algo sobre essa intimidade com Deus que talvez você nunca tenha pensado. Ela não te torna menos humano, ela te torna mais humano. Não te torna perfeito, te torna autêntico. Não elimina seus problemas, mas te dá uma perspectiva diferente sobre eles. Você continua sendo você, com sua personalidade única, seus gostos particulares, seus sonhos específicos, suas maneiras próprias de ver o mundo. Deus não quer te transformar numa cópia padronizada de santidade religiosa. Ele quer te ajudar a ser a melhor versão de quem você já é. É como um artista trabalhando com uma pedra preciosa bruta. Ele não quer transformar o diamante em rubi. Ele quer revelar o brilho único que já está ali, escondido sob as camadas que precisam ser removidas.
Cada pessoa tem um brilho específico, uma beleza particular, uma contribuição única para oferecer ao mundo. E quando você vive sem véus entre você e Deus, você começa a descobrir qual é o seu brilho específico. Começa a entender qual é o seu papel único na grande sinfonia da vida. Começa a perceber que você não é um acidente cósmico ou uma peça substituível numa máquina gigante, mas uma criação intencional com propósito divino. Esse propósito pode não ser algo grandioso aos olhos do mundo. Pode não envolver fama, sucesso financeiro ou reconhecimento público. Pode ser algo simples como ser uma presença de paz na sua família, como oferecer palavras de esperança para pessoas desencorajadas, como demonstrar amor incondicional em relacionamentos onde isso é raro. Mas independente de qual seja seu propósito específico, há algo que é universalmente verdadeiro para todos nós. Você foi criado para relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com outras pessoas, relacionamento autêntico consigo mesmo. E o véu rasgado é o que torna todos esses relacionamentos possíveis em sua forma mais profunda e verdadeira. Porque quando você não precisa mais se esconder de Deus, você também para de se esconder das pessoas ao seu redor. Quando você se sente totalmente aceito pelo Criador, você pode oferecer aceitação genuína para outros. Quando você experimenta perdão divino, você consegue perdoar e pedir perdão de maneiras que antes pareciam impossíveis. Se essa reflexão está tocando seu coração, deixe sua curtida e compartilhe com alguém especial. Conte nos comentários como você tem experimentado essa proximidade com Deus. Mas eu sei que às vezes, mesmo quando você entende que o véu foi rasgado, mesmo quando você sabe que não há mais separação entre você e Deus, ainda existem momentos em que a vida te bate com tanta força que você se pergunta onde está essa intimidade divina que parecia tão real há pouco tempo. Existem noites em que você deita na cama e sente um vazio no peito que parece impossível de preencher. Existem manhãs em que você acorda com uma ansiedade inexplicável, como se algo terrível estivesse para acontecer, mesmo quando objetivamente tudo está bem. E nesses momentos, uma parte de você sussurra que talvez essa história do véu rasgado seja bonita demais para ser verdade. Talvez seja apenas uma metáfora poética que não se traduz em alívio real para suas dores concretas. Talvez Deus esteja mesmo próximo, mas de uma forma tão sutil que não faz diferença prática quando você está afundando em desespero. Eu entendo esse sentimento. Eu entendo porque às vezes parece que existe uma diferença abissal entre a teoria teológica e a realidade emocional, entre saber que você é amado e se sentir amado, entre acreditar que Deus está presente e experimentar essa presença de forma palpável quando você mais precisa. E sabe o que eu aprendi? Que essa tensão, essa luta entre o que você sabe ser verdade e o que você sente no momento, não é sinal de que sua fé é fraca ou de que você está fazendo algo errado. É sinal de que você é humano. É sinal de que você vive num mundo quebrado, num corpo que às vezes adoece, numa mente que às vezes se desregula, num coração que carrega cicatrizes de experiências que te marcaram profundamente. O véu rasgado não significa que você nunca mais vai sentir dor. Não significa que sua vida se tornará uma sequência ininterrupta de momentos inspiradores e vitórias espirituais. Significa algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, muito mais prático. Significa que mesmo na sua dor mais intensa, mesmo no seu momento mais escuro, mesmo quando você não consegue sentir nada além de vazio e desespero, você não está sozinho. Deixa eu te explicar isso de um jeito que talvez faça mais sentido. Imagina que você está passando por uma cirurgia complexa. Você está anestesiado, inconsciente, completamente vulnerável numa mesa de cirurgia. Você não consegue ver o médico, não consegue ouvi-lo, não tem nenhuma percepção consciente do que está acontecendo. Mas isso não significa que o médico não está lá. Na verdade, é exatamente quando você está mais vulnerável e inconsciente que o trabalho mais importante está sendo feito. Às vezes, nossa jornada espiritual é assim. Há momentos em que não conseguimos perceber a presença de Deus. Não conseguimos sentir seu amor. Não conseguimos ouvir sua voz. Mas isso não significa que ele se afastou. Pode significar que estamos passando por um processo tão profundo de cura interior
que nossa consciência não consegue acompanhar o que está acontecendo nas camadas mais profundas da nossa alma. E aqui entra algo maravilhoso sobre o véu rasgado que eu quero que você entenda. Quando aquela barreira se rompeu, não foi apenas você que ganhou acesso ao coração de Deus. Foi Deus que ganhou acesso completo ao seu coração. Isso significa que Ele pode trabalhar na sua vida mesmo quando você não está colaborando ativamente, mesmo quando você não está sendo espiritual, mesmo quando você está numa fase em que mal consegue orar. É como ter um amigo que tem a chave da sua casa. Ele pode entrar e cuidar das coisas importantes, mesmo quando você não está lá. Pode regar suas plantas quando você esquece. Pode organizar a bagunça quando você não tem energia. Pode deixar comida na geladeira quando você não tem forças para cozinhar. Você pode voltar para casa e encontrar evidências de que alguém esteve lá cuidando de você, mesmo que você não tenha visto essa pessoa. Deus trabalha na sua vida dessa forma. Às vezes você passa semanas ou meses sentindo-se distante dele, lutando com dúvidas, enfrentando situações que drenam toda a sua energia emocional. E então, de repente, você olha para trás e percebe que, de alguma forma misteriosa, você conseguiu passar por tudo aquilo, que você encontrou forças que não sabia que tinha, que as coisas se resolveram de maneiras que você nunca poderia ter planejado, que você saiu mais forte, mais sábio, mais compassivo do que era antes. Isso não é coincidência. É evidência de que o Espírito Santo estava trabalhando na sua vida, mesmo quando você não conseguia perceber. É prova de que não há mais véu separando você da ação divina na sua história. Mas deixa eu falar sobre algo que talvez seja ainda mais reconfortante. O véu rasgado também significa que Deus não está chocado com suas lutas. Ele não fica surpreso quando você tem crises de fé. Ele não se decepciona quando você passa por fases de rebeldia ou distanciamento. Ele não fica impaciente quando você demora para aprender as mesmas lições que ele já tentou te ensinar várias vezes. Porque quando não há véu entre vocês dois, Deus vê tudo. Ele vê suas motivações mais profundas, mesmo quando suas ações não as refletem perfeitamente. Ele vê seu desejo sincero de crescer, mesmo quando você se comporta de maneiras imaturas. Ele vê seu amor por ele, mesmo quando você está com raiva dele. Ele vê sua fé, mesmo quando você está cheio de dúvidas. É como quando você conhece alguém há muito tempo e consegue ver além do comportamento de superfície. Quando sua mãe está estressada e fala com você de forma ríspida, você não conclui automaticamente que ela não te ama. Você entende que ela está passando por um momento difícil. Quando seu melhor amigo está irritado e diz coisas que machucam, você não termina a amizade imediatamente. Você reconhece que há algo mais profundo acontecendo. Deus te conhece melhor que qualquer pessoa, melhor que você mesmo se conhece. Ele entende suas reações, suas defesas, seus mecanismos de sobrevivência emocional. Ele sabe que quando você se afasta dele, muitas vezes é porque você está com medo de se decepcionar novamente. Ele sabe que quando você fica com raiva dele, é porque você se importa o suficiente para se sentir traído quando as coisas não saem como você esperava. E em vez de se ofender ou se afastar, ele fica. Em vez de desistir de você, ele continua trabalhando. Em vez de esperar você se acalmar para se aproximar novamente, ele permanece presente durante toda a tempestade emocional. Isso me faz pensar em todas as vezes que você pode ter se sentido culpado por não estar bem espiritualmente. Quantas vezes você evitou orar porque se sentia hipócrita? Quantas vezes deixou de procurar Deus justamente quando mais precisava dele, porque achou que primeiro tinha que resolver sua bagunça interior? Mas o véu rasgado significa que você nunca precisa se consertar antes de se aproximar. Significa que você pode chegar a Deus exatamente no estado em que está agora. Com raiva, confuso, magoado, desesperado, vazio, ansioso, deprimido, amargurado, desesperançado. Seja lá qual for sua condição emocional ou espiritual neste momento, a porta continua escancarada para você. E sabe por que isso é tão importante? Porque é exatamente quando estamos mais quebrados que mais precisamos de cura. É quando estamos mais perdidos que mais precisamos de direção. É quando estamos mais fracos que mais precisamos de força. É quando estamos mais sozinhos que mais precisamos de companhia. Mas há algo sobre essa presença constante de Deus que eu quero que você entenda de forma bem prática.
Às vezes esperamos que ela se manifeste através de sensações místicas, experiências sobrenaturais espetaculares ou revelações dramáticas. E embora isso possa acontecer, na maior parte das vezes a presença divina se manifesta de maneiras muito mais sutis e cotidianas. Pode ser através de uma música que toca no momento exato em que você precisa ouvir aquela letra. Pode ser através de uma conversa casual com um estranho que diz exatamente as palavras que seu coração precisava ouvir. Pode ser através de uma oportunidade que surge do nada quando você está sem esperanças. Pode ser através de uma força interior que você encontra para fazer algo que parecia impossível. Pode ser através da sabedoria que vem quando você precisa tomar uma decisão difícil, mesmo que você não saiba explicar de onde veio essa clareza. Pode ser através da paz que desce sobre você no meio de uma crise. Uma paz que não faz sentido logicamente, mas que é mais real que qualquer raciocínio. Pode ser através da esperança que brota no seu coração quando todas as circunstâncias gritam desespero. Essas não são coincidências, são evidências de que o Espírito Santo está ativamente envolvido na sua vida, guiando, consolando, fortalecendo, iluminando. Ele não precisa fazer barulho para fazer diferença. Não precisa ser dramático para ser poderoso. Muitas vezes, sua presença mais transformadora é também a mais silenciosa. E isso me lembra de algo fundamental sobre como o véu rasgado funciona na prática. Ele não apenas te dá acesso à presença de Deus, ele permite que essa presença te transforme de dentro para fora. É como se você fosse uma esponja seca que de repente foi colocada numa fonte de água pura. Você não precisa se esforçar para absorver, acontece naturalmente. Quando você vive sem barreiras entre você e Deus, você naturalmente começa a refletir o caráter dele. Não porque você está tentando imitar ou forçando mudanças comportamentais, mas porque é impossível permanecer constantemente na presença do amor perfeito sem ser influenciado por ele. É como quando você passa muito tempo com alguém que você ama e admira. Você não decide conscientemente copiar suas maneiras de falar ou seus gestos, mas depois de um tempo, as pessoas começam a notar semelhanças. Você absorve naturalmente características da pessoa com quem convive intimamente. Com Deus acontece a mesma coisa, só que de forma muito mais profunda. Quando você vive na realidade do véu rasgado, você começa a amar as coisas que Deus ama. Começa a se importar com as coisas que importam para Ele. Começa a ver as pessoas através dos olhos dele. Começa a responder às situações com a sabedoria e a paciência que fluem dele. Mas deixa eu ser bem claro sobre uma coisa. Isso não significa que você se torna perfeito. Não significa que nunca mais comete erros ou que para de lutar com suas fraquezas humanas. Significa que você tem uma fonte constante de renovação, perdão e força para recomeçar sempre que necessário. É como ter um chuveiro dentro de casa. Você pode se sujar durante o dia, pode transpirar, pode passar por situações que te deixam literalmente sujo, mas você sabe que quando chegar em casa pode tomar um banho e se limpar completamente. Você não precisa permanecer sujo. Você não precisa carregar a sujeira do dia para o dia seguinte. O véu rasgado te dá esse tipo de acesso. Você pode se sujar emocionalmente e espiritualmente durante suas lutas diárias. Pode tomar decisões que depois percebe que não foram as melhores. Pode reagir de maneiras que não refletem quem você realmente quer ser. Mas você sempre pode voltar para casa, para os braços do Pai, e ser completamente restaurado. E essa restauração não é apenas sobre perdão de erros. É sobre renovação da sua perspectiva, do seu ânimo, da sua esperança. É sobre lembrar quem você realmente é, quando todas as vozes ao seu redor estão tentando te convencer de que você é menos do que isso. É sobre encontrar direção quando você se sente perdido e encontrar propósito quando a vida parece sem sentido. Mas talvez você esteja se perguntando: se tudo isso é verdade, por que eu ainda luto tanto? Por que ainda tenho dias em que me sinto completamente desconectado de tudo isso que você está falando? E essa é uma pergunta muito válida. Uma pergunta que mexe com o coração de qualquer pessoa que busca autenticidade espiritual. A resposta tem a ver com algo que muitas vezes não nos ensinam sobre a vida cristã. Crescimento espiritual não é uma linha reta ascendente. É mais como uma espiral. Às vezes parece que você está voltando para os mesmos lugares, enfrentando as mesmas lutas,
tendo que aprender as mesmas lições. Mas, na verdade, você está revisitando esses temas num nível mais profundo, com mais maturidade, com mais ferramentas para lidar com eles. É como subir uma montanha por uma trilha em espiral. Às vezes, você olha para baixo e reconhece paisagens que já viu antes, lugares pelos quais já passou. Pode parecer que você não progrediu, mas se você prestar atenção, vai perceber que está vendo essas mesmas paisagens de uma altura diferente, com uma perspectiva mais ampla. Suas lutas de hoje podem parecer semelhantes às lutas de anos atrás, mas você não é a mesma pessoa. Você tem mais experiência, mais sabedoria, mais consciência sobre seus padrões e gatilhos. Você conhece melhor suas limitações, mas também conhece melhor suas forças. E, principalmente, você conhece melhor o caráter de Deus e como Ele trabalha na sua vida. E isso faz toda a diferença. Porque mesmo quando você passa por vales escuros, mesmo quando enfrenta tempestades emocionais intensas, mesmo quando sua fé é testada de maneiras que deixam você questionando tudo, você tem uma âncora que não tinha antes. Você tem a experiência de ter passado por outras tempestades e ter descoberto que Deus estava lá o tempo todo, mesmo quando você não conseguia vê-lo. Você tem memórias de momentos em que Ele te surpreendeu com provisão quando você achava que não tinha mais saída. Você tem testemunhos pessoais de vezes em que Ele te deu força quando você pensava que não conseguiria mais um dia. Você tem evidências acumuladas de que, independente de como você se sente em determinado momento, a fidelidade divina é uma constante na sua história. E essas memórias, esses testemunhos pessoais, essas evidências se tornam pontes que te ajudam a atravessar os momentos de seca emocional ou espiritual. Quando suas emoções não confirmam a presença de Deus, sua história confirma. Quando seus sentimentos sussurram que você está sozinho, sua experiência grita que isso não é verdade. Isso é o que significa viver na realidade do véu rasgado durante as estações difíceis da vida. Não significa que você sempre sente a presença de Deus, mas que você aprende a confiar na realidade dessa presença independente do que sente. Não significa que você nunca duvida, mas que você escolhe acreditar mesmo quando duvidar parece mais lógico. E sabe o que acontece quando você faz essas escolhas repetidamente? Quando você decide confiar mesmo quando não entende, quando você escolhe se aproximar mesmo quando se sente indigno, quando você opta por acreditar mesmo quando tudo parece contradizer sua fé, você descobre uma estabilidade emocional e espiritual que não depende de circunstâncias externas. Você desenvolve o que eu gosto de chamar de fé muscular. Uma fé que foi exercitada através de dificuldades, testada através de dúvidas, fortalecida através de escolhas conscientes de continuar acreditando quando seria mais fácil desistir. E essa fé muscular se torna uma das coisas mais preciosas que você pode ter na vida. Porque quando você tem essa fé, você pode enfrentar qualquer tempestade sabendo que vai conseguir atravessá-la. Não porque você é forte o suficiente, mas porque você está conectado a uma fonte de força que nunca se esgota. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você confia em alguém que tem. Não porque sua vida é perfeita, mas porque você tem uma esperança que transcende circunstâncias. Pause um instante e reflita. Que véus ainda precisam ser rasgados em sua vida? Deixe sua curtida se isso fez sentido e compartilhe nos comentários sua experiência. E agora chegamos ao ponto mais belo de toda essa jornada que fizemos juntos. Chegamos ao momento em que você pode finalmente entender que tudo o que conversamos até aqui não é apenas teoria bonita ou filosofia inspiradora. É a realidade mais concreta e transformadora que existe. O véu rasgado não é apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos. É a verdade que está redefinindo sua vida neste exato momento, mesmo que você ainda não tenha percebido completamente. Sabe qual é a diferença entre conhecer sobre o véu rasgado e viver na realidade do véu rasgado? É a mesma diferença entre saber que existe um tesouro enterrado no seu quintal e realmente cavar até encontrá-lo. Você pode passar a vida inteira sabendo que há algo valioso ali embaixo, mas até decidir pegar a pá e começar a escavar, o tesouro continua sendo apenas uma possibilidade, não uma realidade que transforma sua situação financeira. O que eu quero te mostrar agora é como pegar essa pá espiritual
e começar a viver de forma prática na liberdade que já é sua. Como fazer com que essa intimidade com Deus deixe de ser um conceito bonito e se torne a força motriz que guia cada decisão, cada relacionamento, cada desafio da sua vida cotidiana. Porque veja só, quando Jesus morreu e aquele véu se rasgou, não foi apenas uma demonstração simbólica, foi uma mudança literal na realidade espiritual do universo. Foi como se alguém tivesse removido uma parede que dividia duas casas, e de repente, elas se tornaram uma casa só. O que antes eram dois espaços separados agora é um ambiente integrado, um espaço de convivência contínua. E isso significa algo revolucionário para a sua vida. Você não precisa mais viver oscilando entre momentos espirituais e momentos comuns. Não precisa mais dividir sua existência entre tempo sagrado e tempo secular. Não precisa mais esperar por ocasiões especiais para experimentar a presença de Deus. Sua vida inteira se tornou um espaço sagrado, onde o divino e o humano se encontram naturalmente. Imagina acordar de manhã e sua primeira reação não ser ansiedade sobre o dia que te espera, mas gratidão por mais um dia para experimentar a bondade de Deus em coisas simples. Imagina tomar seu café da manhã não apenas como um hábito automático, mas como um momento de comunhão silenciosa, onde você pode sentir que até no ato simples de nutrir seu corpo há algo de sagrado acontecendo. Imagina sair de casa para enfrentar suas responsabilidades do dia não carregando o peso de ter que resolver tudo sozinho, mas com a consciência tranquila de que você tem um parceiro invisível, que conhece cada desafio que você vai enfrentar e já preparou recursos para te ajudar a lidar com eles. Essa não é fantasia. Essa é a vida que se tornou possível quando o véu se rasgou. Mas para viver assim, você precisa fazer uma escolha consciente. Você precisa decidir parar de viver como se ainda houvesse uma barreira entre você e Deus e começar a viver como alguém que tem acesso irrestrito ao coração do Pai. E essa escolha começa com uma mudança na forma como você conversa com Deus. Para de fazer orações formais e comece a ter conversas reais. Para de usar apenas as palavras certas e comece a falar com Ele sobre o que realmente está acontecendo na sua vida. Conte para Ele sobre aquela pessoa no trabalho que te irrita. Fale sobre seus medos em relação ao futuro financeiro. Desabafe sobre a frustração que você sente quando parece que seus esforços não geram os resultados que você esperava. Deus não quer ser apenas o destinatário das suas orações de emergência. Ele quer ser o seu confidente diário, o amigo com quem você compartilha, não apenas as crises, mas também as alegrias pequenas, as descobertas cotidianas, os pensamentos aleatórios que passam pela sua cabeça durante o dia. E quando você começa a viver assim, algo incrível acontece. Você descobre que Deus não é apenas poderoso e distante, mas profundamente interessado nos detalhes da sua vida. Ele se importa com o relacionamento que está te preocupando. Ele tem opinião sobre a decisão profissional que você precisa tomar. Ele quer te ajudar a encontrar sabedoria para lidar com aquela situação familiar complicada. Mais que isso, você descobre que Ele tem uma perspectiva sobre sua vida que você nunca considerou, que Ele vê potencial em você que você mesmo não enxerga, que Ele tem planos para seu futuro que são maiores e mais belos do que qualquer coisa que você conseguiria sonhar sozinho. E isso me lembra de uma das verdades mais libertadoras sobre o véu rasgado. Quando não há mais barreira entre você e Deus, não há mais limite para o que Ele pode fazer através da sua vida. Não porque você se tornou especial ou super espiritual, mas porque você se tornou disponível. Não porque você alcançou um nível superior de santidade, mas porque você parou de resistir à obra que Ele quer fazer em você e através de você. É como quando você finalmente para de nadar contra a correnteza e decide flutuar na direção que o rio está seguindo. De repente você descobre que pode chegar muito mais longe com muito menos esforço. Não porque o rio ficou mais forte, mas porque você parou de lutar contra ele. Quando você vive na realidade do véu rasgado, você para de lutar contra o plano de Deus para a sua vida e começa a fluir junto com Ele. Você para de tentar forçar portas que não querem se abrir e começa a perceber as portas que Deus está abrindo naturalmente. Você para de se esgotar tentando fazer as coisas acontecerem na sua força e começa a descobrir o que significa ser carregado pela força divina. E sabe o que isso produz na prática?
produz uma paz que não faz sentido logicamente. Você pode estar passando por circunstâncias objetivamente difíceis, problemas financeiros, questões de saúde, relacionamentos complicados, mas há algo dentro de você que permanece sereno, confiante de que tudo vai dar certo. Mesmo quando você não consegue ver como, essa paz não vem de ignorar a realidade dos problemas, vem de saber que você não está enfrentando esses problemas sozinho. Vem de ter a certeza de que o mesmo poder que criou o universo está trabalhando ativamente para resolver as questões da sua vida. Vem de entender que, independente de como as coisas parecem agora, a história final será de vitória. E essa certeza te liberta para viver de um jeito totalmente diferente. Te liberta para ser generoso mesmo quando seus recursos são limitados, porque você sabe que sua provisão não depende apenas do que você consegue ver. Te liberta para perdoar pessoas que te machucaram profundamente, porque você não precisa mais carregar o peso da amargura. Você pode entregar essa dor para alguém que sabe exatamente como curá-la. Te liberta para sonhar grande, para acreditar em possibilidades que parecem impossível aos olhos humanos, para dar passos de fé que outros considerariam loucura. Porque quando você vive sem véu entre você e Deus, você começa a ver a vida através dos olhos dele. E para ele não existem situações impossíveis, apenas situações que ainda não manifestaram o milagre que já está preparado. Mas deixa eu te contar algo sobre essa vida na realidade do véu rasgado que pode surpreender você. Ela não te torna menos humano, te torna mais humano. Não te desconecta das pessoas ao seu redor, te conecta com elas de forma mais profunda. Não te faz flutuar numa bolha espiritual, te planta firmemente na realidade, mas com uma perspectiva completamente transformada. Quando você vive em intimidade constante com Deus, você começa a ver as outras pessoas através dos olhos dele. Aquela pessoa irritante no trabalho deixa de ser apenas alguém que complica sua vida e se torna alguém que está lutando com suas próprias feridas e medos. Aquele familiar difícil deixa de ser apenas uma fonte de estresse e se torna alguém que precisa desesperadamente experimentar o mesmo amor incondicional que você está aprendendo a receber. Seus relacionamentos começam a se transformar, não porque você está tentando mudar as pessoas, mas porque você está mudando. Não porque você está pregando para elas, mas porque há algo diferente na forma como você as trata. Há mais paciência, mais compaixão, mais capacidade de enxergar além dos comportamentos de superfície e reconhecer as necessidades mais profundas do coração humano. E isso cria um efeito dominó lindo. Quando você oferece amor incondicional para alguém, essa pessoa se sente segura para baixar as próprias defesas. Quando você responde com gentileza a alguém que está sendo áspero, você desarma a agressividade dela. Quando você escolhe perdoar em vez de revidar, você quebra ciclos de mágoa que às vezes se perpetuam por gerações. Você se torna um agente de cura em todos os ambientes onde você vive. Não através de grandes gestos dramáticos, mas através de pequenas escolhas diárias de responder às pessoas com o mesmo tipo de graça que você está aprendendo a receber de Deus. E isso me faz pensar numa das realidades mais bonitas da vida sem véus. Quando você não precisa mais esconder suas imperfeições de Deus, você também para de tentar escondê-las das pessoas importantes na sua vida. Você descobre que a vulnerabilidade autêntica, em vez de afastar as pessoas, na verdade cria conexões mais profundas e verdadeiras. Quando você pode admitir suas lutas sem vergonha, quando você pode pedir ajuda sem se sentir fraco, quando você pode chorar na frente de outros sem se sentir exposto, você dá permissão para que outras pessoas também sejam reais com você. E isso transforma todos os seus relacionamentos de performance sociais em conexões genuínas. Mas talvez o aspecto mais transformador de viver na realidade do véu rasgado seja como isso muda sua relação com as dificuldades da vida. Quando você sabe que tem acesso direto ao Consolador perfeito, as tempestades continuam vindo, mas você não mais devastado por elas. Quando você sabe que tem uma fonte inesgotável de sabedoria, os problemas complexos continuam aparecendo, mas você não fica mais paralisado por eles. Você desenvolve o que eu gosto de chamar de resiliência espiritual, uma capacidade de se dobrar sem quebrar, de ser ferido sem ser destruído, de passar por perdas sem perder a esperança. Não porque você se tornou insensível à dor,
mas porque você descobriu uma fonte de renovação que é mais profunda que qualquer ferimento. E essa resiliência não é apenas para você. Ela se torna uma das maiores bênçãos que você pode oferecer para as pessoas ao seu redor. Quando outros te veem passando por dificuldades com graça, quando te veem encontrando esperança em situações desesperadoras, quando te veem sendo carregado por uma força que claramente não vem de você, isso desperta neles um desejo pelo mesmo tipo de sustentação espiritual. Você se torna um testemunho vivo de que é possível viver de forma diferente, de que é possível ter paz em meio ao caos, esperança em meio ao desespero, alegria em meio à tristeza, de que existe uma maneira de ser humano que não depende de circunstâncias externas para encontrar sentido e propósito. E isso me leva a algo que talvez seja o aspecto mais emocionante de toda essa jornada. Quando você vive na realidade do véu rasgado, você começa a descobrir qual é o seu papel único no plano de Deus para este mundo. Você começa a entender que você não é um acidente cósmico, não é apenas mais um número numa multidão de bilhões de pessoas. Você é uma criação intencional com um propósito específico que ninguém mais pode cumprir. Esse propósito pode não ser algo que vai aparecer nas manchetes dos jornais. Pode não envolver fama ou reconhecimento público, mas será algo que só você pode fazer, da maneira que só você pode fazer, no lugar onde só você pode estar. Pode ser uma presença de paz numa família marcada por conflitos. Pode ser oferecer esperança para pessoas que estão passando pelo mesmo tipo de dificuldade que você já superou. Pode ser usar seus talentos profissionais para resolver problemas que estão impactando vidas reais. Pode ser o tipo de pai ou mãe que quebra padrões negativos e estabelece um legado de amor para as próximas gerações. Independente de qual seja seu propósito específico, uma coisa é certa. Quando você vive sem véus entre você e Deus, você tem acesso a todos os recursos necessários para cumprir esse propósito. Você tem sabedoria para tomar as decisões certas, força para perseverar quando as coisas ficam difíceis, amor para tratar as pessoas da maneira que elas precisam ser tratadas, fé para acreditar em possibilidades que outros não conseguem ver. E à medida que você vai caminhando nessa direção, à medida que vai descobrindo e cumprindo seu propósito único, algo maravilhoso acontece. Você encontra uma satisfação profunda que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Você descobre o que significa viver uma vida que realmente vale a pena. Uma vida que deixa o mundo um pouco melhor do que estava quando você chegou. Você entende que todas as suas experiências, as boas e as ruins, as vitórias e as derrotas, os momentos de alegria e os períodos de dor, tudo contribuiu para te preparar para esse momento, para esse papel, para essa contribuição única que só você pode oferecer. E isso dá um sentido retroativo para tudo o que você viveu. Aquela fase difícil que você passou se torna a experiência que te permite ajudar outros que estão passando por algo similar. Aquele erro que você cometeu se torna a lição que te ensina a evitar que outras pessoas caiam na mesma armadilha. Aquela habilidade que você desenvolveu quase por acaso se torna a ferramenta perfeita para resolver um problema que estava esperando pela sua intervenção. Nada na sua vida foi desperdiçado. Nada foi acidente. Mesmo as coisas que pareceram perdas completas estavam sendo usadas para esculpir em você o caráter e a sabedoria necessários para a obra que Deus planejou para você fazer. E quando você enxerga sua vida dessa perspectiva, quando você entende que cada dia é uma oportunidade de viver seu propósito divino, quando você percebe que cada interação é uma chance de deixar um impacto eterno na vida de alguém, sua existência ganha uma dimensão de significado que transforma até as atividades mais mundanas em atos de adoração. Você não precisa mais viver se perguntando se sua vida tem sentido. Você não precisa mais se questionar se você importa realmente. Você não precisa mais buscar validação em conquistas externas ou na aprovação de outras pessoas, porque você descobriu que foi criado com intenção, chamado com propósito e equipado com tudo o que precisa para fazer diferença real no mundo. E essa descoberta, essa revelação de quem você realmente é e do que você foi chamado para fazer, só é possível porque o véu foi rasgado. Só é possível porque você tem acesso direto ao coração de Deus,
onde todos os seus propósitos foram concebidos e onde todos os recursos para cumpri-los estão disponíveis. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Essa vida que estou descrevendo não é uma fantasia inalcançável. Não é algo reservado para pessoas especiais ou super espirituais. É a vida normal de qualquer pessoa que decide parar de viver como se ainda houvesse um véu e começa a viver na realidade da intimidade divina, que já é sua por direito. A única diferença entre onde você está agora e onde você pode estar é uma decisão. A decisão de acreditar que o véu realmente foi rasgado. A decisão de começar a viver como se você tivesse acesso completo ao coração de Deus. A decisão de parar de se comportar como um órfão espiritual e começar a se comportar como o filho amado que você sempre foi. E essa decisão não precisa ser perfeita. Você não precisa ter tudo resolvido em sua mente antes de dar o primeiro passo. Você não precisa entender todos os mistérios da fé antes de começar a viver pela fé. Você só precisa dar um passo na direção da intimidade divina e descobrirá que Deus está correndo para te encontrar no meio do caminho. Começar é simples. Na próxima vez que você acordar, antes mesmo de sair da cama, fale com Deus como você falaria com seu melhor amigo. Conte para ele como você dormiu, o que você está sentindo, o que você está esperando do dia. Não use palavras bonitas ou linguagem religiosa. Use suas próprias palavras, seu próprio jeito de se expressar. Durante o dia, quando você estiver enfrentando alguma situação desafiadora, lembre-se de que você não está sozinho. Faça uma oração silenciosa pedindo sabedoria, força ou paciência. Não precisa fechar os olhos ou assumir uma postura especial. Deus ouve os sussurros do seu coração, mesmo no meio do barulho da vida cotidiana. Quando algo bom acontecer, quando você receber uma notícia que te alegra, quando você experimentar um momento de beleza ou gratidão, compartilhe essa alegria com Deus. Agradeça não apenas pelas coisas grandes, mas pelas pequenas bondades que Ele derrama sobre sua vida todos os dias. E quando você errar, quando você fizer escolhas que não são as melhores, quando você se comportar de uma maneira que não reflete quem você quer ser, não se esconda de Deus. Corra para Ele. Peça perdão sem rodeios, receba o perdão sem questionamentos e siga em frente sabendo que você foi completamente restaurado. À medida que você for praticando essa intimidade cotidiana com Deus, você vai descobrir que ela se torna tão natural quanto respirar. Você vai perceber que pode manter uma conversa constante com Ele, mesmo enquanto está fazendo outras coisas. Vai descobrir que Ele tem opiniões sobre suas decisões, insights sobre seus relacionamentos, direção para seus planos. E aos poucos, muito naturalmente, sua vida vai se alinhando com o coração de Deus. Suas prioridades vão mudando. Seus relacionamentos vão se aprofundando. Sua perspectiva sobre os problemas vai se transformando. Sua capacidade de amar, perdoar e servir vai crescendo. Não porque você está se esforçando para ser uma pessoa melhor, mas porque você está vivendo em conexão constante com a fonte de toda bondade, toda sabedoria, todo amor. É impossível permanecer conectado a essa fonte sem ser transformado por ela. Se você sente que Deus está falando com seu coração através desta mensagem, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que precisa desta esperança. Que transformação você deseja em sua vida? E aqui chegamos ao final da nossa jornada juntos. Mas na verdade este não é um final, é um novo começo. É o momento em que você sai deste espaço de reflexão e volta para a sua vida cotidiana, carregando dentro do seu coração uma verdade que pode mudar absolutamente tudo. O véu foi rasgado, e isso significa que você nunca mais precisa viver como se houvesse qualquer distância entre você e o amor de Deus. Pense em tudo o que conversamos até aqui. Começamos falando sobre aquele momento extraordinário quando Jesus morreu, e um tecido sagrado se despedaçou sozinho, rompendo de cima para baixo sem que nenhuma mão humana o tocasse. Mas descobrimos que aquele evento foi muito mais do que um fenômeno sobrenatural impressionante. Foi uma declaração visual e física de que todas as barreiras que nos separavam de uma intimidade real com Deus haviam sido removidas para sempre. Exploramos juntos como essas barreiras não são apenas conceitos abstratos,
mas realidades muito concretas que todos nós enfrentamos. A barreira da culpa que sussurra que você fez coisas demais para merecer perdão. A barreira da vergonha que insiste que você precisa se consertar antes de se aproximar do sagrado. A barreira do medo que te faz hesitar em confiar completamente em alguém que você não pode ver com os olhos físicos. A barreira da religiosidade vazia que transforma a fé numa performance cansativa, em vez de num relacionamento vivo e transformador. Conversamos sobre como essas barreiras foram construídas ao longo da sua vida, através de experiências dolorosas, palavras que machucaram, decepções que se acumularam, ensinamentos distorcidos que você recebeu. E mais importante ainda, descobrimos que o rasgamento do véu não foi apenas um evento histórico, mas uma realidade espiritual presente, que declara que todas essas separações já foram superadas. Caminhamos juntos através da compreensão de que viver na realidade do véu rasgado não significa que você nunca mais vai sentir dor ou passar por dificuldades. Significa que você nunca mais precisa enfrentar essas dificuldades sozinho. Significa que há uma presença constante ao seu lado, uma força que é maior que qualquer problema, uma sabedoria que pode te guiar quando você não sabe qual direção tomar, um amor que pode curar qualquer ferida, por mais profunda que seja. Descobrimos que essa intimidade com Deus não precisa ser reservada para momentos especiais ou cerimônias religiosas. Ela pode se tornar a realidade constante da sua vida cotidiana, transformando cada conversa, cada decisão, cada desafio numa oportunidade de experimentar a companhia divina de forma prática e reconfortante. E talvez mais importante de tudo, você descobriu que não precisa se preparar ou se consertar antes de começar a viver essa intimidade. O véu foi rasgado de cima para baixo, simbolizando que foi iniciativa divina, não humana. Foi Deus vindo até você, não você conseguindo chegar até Ele. Isso significa que você pode se aproximar exatamente como está agora, com todas as suas imperfeições, medos, feridas e limitações. Durante esta jornada, exploramos como essa realidade transforma não apenas sua relação com Deus, mas todos os seus relacionamentos. Como a experiência de ser completamente aceito pelo Criador te liberta para oferecer aceitação genuína para outras pessoas. Como o perdão divino que você recebe te capacita a perdoar de maneiras que antes pareciam impossíveis. Como a paz que você encontra em meio às suas próprias tempestades se torna um refúgio que você pode oferecer para outros que estão enfrentando suas próprias batalhas. Vimos como viver sem véus entre você e Deus te conecta com seu propósito único neste mundo. Como cada experiência da sua vida, até mesmo as mais dolorosas, foram usadas para esculpir em você o caráter e a sabedoria necessários para a obra específica que só você pode realizar. Como suas feridas curadas se tornam fontes de cura para outros, como seus erros perdoados se tornam pontes de compaixão para pessoas que estão cometendo erros similares. E descobrimos que essa vida de intimidade divina não é uma fantasia religiosa inalcançável, mas a vida normal que se torna possível para qualquer pessoa que decide parar de viver como se ainda houvesse barreiras e começa a viver na realidade da liberdade que já foi conquistada. Mas além de tudo isso, eu espero que ao longo desta conversa você tenha sentido algo se movendo dentro do seu coração. Espero que você tenha experimentado momentos em que uma esperança que você nem sabia que ainda existia foi despertada. Momentos em que você pensou, e se isso for realmente verdade? E se eu realmente puder viver assim? Porque essa esperança que está nascendo em você não é produto da sua imaginação ou resultado de manipulação emocional. É o Espírito Santo sussurrando para sua alma que tudo o que conversamos aqui é não apenas verdade, mas verdade especificamente para você. É Deus confirmando no seu coração que você não está ouvindo essas palavras por acaso, que há um convite pessoal sendo feito para você neste momento. O convite não é para você se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Não é para você resolver todos os seus problemas antes de se aproximar. Não é para você fingir que não tem dúvidas ou medos. O convite é para você dar o primeiro passo numa jornada de intimidade crescente com aquele que te ama mais do que você consegue compreender. E esse primeiro passo é simples. É decidir acreditar que o véu realmente foi rasgado.
É escolher se aproximar de Deus com a mesma naturalidade com que você se aproximaria de alguém que te ama incondicionalmente. É começar a falar com Ele sobre sua vida real, seus sentimentos verdadeiros, seus medos honestos, suas esperanças sinceras. Não precisa ser dramático. Não precisa ser perfeito. Pode ser tão simples quanto uma conversa silenciosa no trânsito, agradecendo por mais um dia de vida. Pode ser uma oração sussurrada antes de uma reunião importante, pedindo sabedoria. Pode ser um momento de gratidão quando você vê um pôr do sol bonito, reconhecendo a beleza que foi criada para você desfrutar. À medida que você for praticando essa intimidade cotidiana, você vai descobrir que ela cresce naturalmente. Você vai perceber que Deus não é um conceito distante, mas uma presença real que se importa genuinamente com cada detalhe da sua vida. Você vai experimentar momentos de paz inexplicável, flashes de sabedoria que vêm do nada, uma força interior que você não sabia que tinha. E nos dias difíceis, quando a vida te bater com força e você sentir que toda essa conversa sobre intimidade divina parece muito distante da sua realidade dolorosa, lembre-se do véu rasgado. Lembre-se de que não importa como você se sente, não importa quão perdido ou quebrado você esteja, a barreira continua removida. O acesso continua liberado. O convite continua de pé. Deus não vai se cansar de você. Não vai desistir quando você passar por fases de dúvida. Não vai se decepcionar quando você demorar para aprender as lições que Ele está tentando te ensinar. Não vai fechar a porta quando você se afastar por um tempo porque está com raiva dele ou confuso sobre seus caminhos. O véu foi rasgado de uma vez por todas. O que foi feito não pode ser desfeito. O amor que foi demonstrado não pode ser retirado. A intimidade que se tornou possível não pode ser cancelada por causa do seu comportamento imperfeito ou da sua fé vacilante. E nos momentos em que você conseguir enxergar sua vida dessa perspectiva, quando você conseguir sentir mesmo que brevemente essa realidade de ser completamente amado e aceito, você vai entender que encontrou o tesouro mais precioso que existe. Não é um tesouro que você pode perder se fizer algo errado. Não é um tesouro que pode ser roubado por circunstâncias adversas. É um tesouro eterno que mora dentro de você e que transforma tudo ao seu redor. Essa intimidade com Deus se torna a fonte de onde flui tudo o que você precisa para viver uma vida plena e significativa. Dela vem a paz que você precisa para enfrentar as incertezas do futuro. Dela vem a sabedoria que você precisa para tomar decisões sábias. Dela vem o amor que você precisa para se relacionar bem com as pessoas importantes na sua vida. Dela vem a esperança que você precisa para não desistir quando as coisas ficam difíceis. E quando você vive conectado a essa fonte, você se torna um canal através do qual essas bênçãos fluem para as pessoas ao seu redor. Sua família experimenta mais paz porque você não está mais desesperado tentando controlar tudo. Seus amigos encontram mais esperança porque você tem uma perspectiva diferente sobre os problemas. Seus colegas de trabalho sentem mais leveza porque você não está mais carregando sozinho o peso de todas as responsabilidades. Você se torna parte da solução nos ambientes onde você vive, não através de pregações ou tentativas de converter pessoas, mas através do testemunho silencioso de uma vida que encontrou algo real, algo que funciona, algo que faz diferença concreta no dia a dia. E talvez essa seja uma das maiores alegrias de viver na realidade do véu rasgado. Descobrir que você pode ser uma fonte de bênção para outros, que sua vida pode deixar uma marca positiva no mundo, que você pode ser parte do processo através do qual outras pessoas também descobrem essa intimidade transformadora com Deus. Mas mesmo que nada disso acontecesse, mesmo que você nunca influenciasse ninguém ou deixasse qualquer legado visível, ainda assim valeria infinitamente a pena viver nessa intimidade divina. Porque no final das contas, o maior presente não é o que você pode dar para outros, mas o que você recebe diariamente de um Deus que te ama sem condições. É acordar cada manhã sabendo que você é conhecido, amado e aceito. É enfrentar os desafios do dia sabendo que você tem um parceiro invisível que é maior que qualquer problema. É deitar à noite sabendo que, independente de como foi o dia, você continua sendo filho amado de um pai perfeito. É viver com a certeza de que sua vida tem sentido, que você importa
que você foi criado com propósito e que esse propósito está se cumprindo mesmo quando você não consegue ver claramente como. É saber que nada do que você viveu foi desperdiçado, que até as experiências mais dolorosas estão sendo usadas para esculpir em você algo belo e útil. É ter uma esperança que transcende circunstâncias, uma alegria que não depende de tudo estar dando certo, uma paz que permanece firme mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. É descobrir que existe uma maneira de ser humano que não vive na montanha-russa emocional das circunstâncias externas, mas que encontra estabilidade numa realidade espiritual mais profunda e permanente. E tudo isso, absolutamente tudo isso, se tornou possível quando aquele véu se rasgou. Quando Jesus entregou sua vida e aquela barreira física se despedaçou, todas as barreiras espirituais também foram removidas. O que parecia impossível se tornou não apenas possível, mas normal para quem decide viver nessa nova realidade. Então, enquanto você se prepara para sair deste momento de reflexão e voltar para suas atividades cotidianas, eu quero que você leve com você não apenas informações sobre o véu rasgado, mas a convicção profunda de que você pode viver de forma diferente a partir de agora. Que você pode acordar amanhã e começar a experimentar na prática essa intimidade com Deus que conversamos aqui. Você não precisa esperar até se sentir preparado. Você não precisa primeiro resolver suas questões emocionais ou espirituais. Você não precisa atingir um nível superior de fé ou santidade. Você pode começar exatamente como está, onde está, com o que tem disponível agora. E à medida que você for caminhando nessa jornada, vai descobrir que cada dia traz novas oportunidades de experimentar a realidade do véu rasgado. Cada situação se torna uma chance de praticar a presença de Deus. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de refletir o amor que você está aprendendo a receber. Cada desafio se torna uma ocasião de descobrir que você tem acesso a recursos espirituais que tornam possível o que parecia impossível. E nos momentos em que você esquecer, quando você voltar aos padrões antigos de tentar resolver tudo sozinho, ou de se sentir separado do amor divino, seja gentil consigo mesmo. Lembre-se de que aprender a viver na realidade do véu rasgado é um processo, não um interruptor que você liga e pronto. Tudo muda instantaneamente. Cada vez que você lembrar de conversar com Deus durante o dia, você está praticando essa intimidade. Cada vez que você escolher confiar em vez de se desesperar, você está vivendo na realidade do véu rasgado. Cada vez que você se aproximar de Deus com seus problemas reais, em vez de tentar resolvê-los sozinho, você está experimentando a liberdade que se tornou sua por direito. E agora, antes de nos despedirmos, eu quero te convidar para um momento especial de oração. Não uma oração formal ou religiosa, mas uma conversa íntima entre você e aquele que te ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. Uma conversa onde você pode ser completamente honesto, completamente você mesmo, completamente vulnerável, sabendo que está na presença de alguém que te aceita exatamente como você é neste momento. Feche seus olhos comigo. Ou, se preferir, mantenha-os abertos, mas deixe seu coração se abrir para essa presença amorosa que está bem aqui conosco agora. Sinta que não há véu, não há barreira, não há distância entre você e o coração de Deus. Você está seguro, você está em casa, você está no lugar onde sempre pertenceu. Pai amado, nós chegamos até aqui juntos, eu e esta pessoa preciosa que está ouvindo estas palavras neste momento. Tu sabes exatamente quem ela é, conheces cada detalhe da sua história, cada ferida do seu coração, cada sonho guardado na sua alma. Tu a conheces melhor do que ela mesma se conhece. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, tu a amas com um amor que não tem condições, não tem limites, não tem fim. Senhor, eu te peço que neste momento, tu confirmes no coração desta pessoa a verdade de que o véu realmente foi rasgado, que ela possa sentir, mesmo que de forma sutil, a realidade da tua presença aqui e agora. Que ela possa experimentar um pouquinho do que significa ser completamente aceita por ti, não por causa do que ela faz ou deixa de fazer, mas simplesmente por causa de quem ela é, tua filha amada, criada à tua imagem, desejada pelo teu coração.
Se ela está passando por um momento de dor, Senhor, eu te peço que tu sejas bálsamo para as suas feridas. Se ela está enfrentando circunstâncias difíceis, eu te peço que tu sejas sua força e sua sabedoria. Se ela está se sentindo perdida ou confusa sobre o futuro, eu te peço que tu sejas sua luz e sua direção. Se ela está carregando culpas ou vergonhas, eu te peço que tu sejas seu perdão completo e sua libertação total. Pai, eu te peço que tu remova de uma vez por todas qualquer véu que ainda possa existir na mente ou no coração desta pessoa. Toda mentira que ela possa ter acreditado sobre si mesma, toda distorção sobre quem tu és, toda barreira que possa estar impedindo ela de experimentar a intimidade contigo que tu tanto desejas. Que ela possa acordar amanhã com uma consciência nova de que pode conversar contigo sobre qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer lugar. Senhor, eu te peço que tu uses a vida desta pessoa de maneiras lindas e poderosas. Não necessariamente de formas que chamem a atenção do mundo, mas de maneiras que toquem corações, que levem esperança para pessoas desencorajadas, que demonstrem o teu amor em ações práticas e palavras gentis. Que ela possa descobrir a alegria de ser usada por ti para abençoar outras pessoas. E quando ela passar por momentos de dúvida, quando as circunstâncias fizerem essa intimidade contigo parecer distante, eu te peço que tu lembres ela desta conversa que tivemos hoje, que tu traga de volta ao coração dela a certeza de que tu estás sempre presente, sempre disponível, sempre interessado em cada detalhe da vida dela. Pai, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos amorosas. Eu sei que tu tens planos lindos para ela, planos de esperança e não de desastre, planos para lhe dar um futuro e uma esperança. Eu sei que tu vais cuidar dela melhor do que qualquer pessoa neste mundo poderia cuidar. Eu sei que o teu amor por ela é eterno, inabalável, incondicional. Que ela possa descansar nessa certeza, que ela possa viver na liberdade de ser amada, sem precisar merecer esse amor. Que ela possa experimentar a paz de saber que nunca mais precisa carregar sozinha os pesos da vida. Que ela possa conhecer a alegria de ter um relacionamento real, íntimo, transformador contigo. Eu te agradeço, Senhor, por esta pessoa especial. Eu te agradeço pela jornada que vocês dois vão fazer juntos daqui para frente. Eu te agradeço porque eu sei que tu vais surpreendê-la com a tua bondade, com a tua fidelidade, com a tua presença constante na vida dela. Em nome de Jesus, que rasgou o véu para que essa intimidade fosse possível. Amém. E agora, enquanto você abre seus olhos e volta sua atenção para o mundo ao seu redor, eu quero que você saiba que algo mudou. Talvez você não consiga definir exatamente o que é. Talvez você não sinta uma transformação dramática, mas algo mudou. A semente da verdade sobre o véu rasgado foi plantada no seu coração, e essa semente vai germinar e crescer nos dias que estão por vir. Você não está mais sozinho na sua jornada. Você tem um companheiro constante que te ama mais do que você pode compreender, que tem poder para mudar qualquer situação, que tem sabedoria para te guiar através de qualquer confusão, que tem graça suficiente para te sustentar através de qualquer dificuldade. Você é amado, você é aceito, você é valioso, você tem propósito, você tem futuro, você tem esperança. Não porque você merece tudo isso, mas porque foi dado gratuitamente por alguém que decidiu te amar sem condições. E nada que você faça ou deixe de fazer pode mudar essa realidade. O véu foi rasgado, a barreira foi removida, o caminho está aberto. Sua nova vida de intimidade com Deus pode começar agora, neste exato momento, e será uma aventura linda, cheia de descobertas, crescimento, transformação e alegria. Que você possa carregar consigo, para onde quer que você vá, a certeza de que você é profundamente amado, completamente aceito e eternamente abraçado pelo coração de Deus. E que essa certeza transforme cada dia, cada relacionamento, cada desafio, cada alegria numa oportunidade de experimentar um pouquinho mais dessa intimidade divina que mudou tudo quando aquele véu se rasgou. Vá em paz, sabendo que você nunca mais precisa viver separado do amor que te criou, te redimiu e te chama para casa todos os dias. O véu foi rasgado e você é livre.